oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, e espero também que estejam realizando as atividades remotas e entregando na sua unidade escolar. Eu, professora Graziela, estarei hoje novamente com vocês para falarmos um pouquinho mais sobre o segundo reinado aqui no Brasil. Vem comigo! Hoje nós iremos falar um pouquinho dos conflitos, guerras e transformações que vão contribuir para que o segundo reinado, ou seja, o império, caia e aí ocorra no nosso país a proclamação da República. Vem comigo! Hoje, inicialmente, iremos falar sobre a Revolução Liberal que vai acontecer em 1842. Nós já falamos um pouquinho dos grupos políticos que estavam ali disputando o poder naquela época no Brasil. Vocês se recordam? Tinha os conservadores e os liberais. Essa disputa entre esses dois grupos fez com que os conservadores assumissem um papel muito importante dentro da política do Brasil, o que fez com que os liberais se revoltassem. As revoluções liberais, elas acontecem em dois estados, São Paulo e Minas Gerais. Mas por que desse conflito, por que dessa revolta? Primeira coisa, quando os conservadores assumem esses cargos ali políticos, eles vão querer tomar conta, vamos dizer assim, da questão política, da questão judiciária das províncias no Brasil. Só lembrando, províncias refere-se aos estados, tem o mesmo sentido. Pois bem, então nós vamos ter essa revolução acontecendo em São Paulo e depois em Minas Gerais. O que vai acontecer em Minas Gerais? Eles não aceitam o novo governante para a província. E isso vai fazer com que eles articulem um movimento contrário. O resultado vai ser que eles vão indicar um novo carinha para poder assumir a província, que era o Teófilo Otoni. Só que havia muito desentendimentos ali, principalmente entre os proprietários rurais. Qual que vai ser o resultado? Isso vai fazer com que o movimento fique um pouco frágil. E quando os militares ali responsáveis por Caxias chegam na região, principalmente ali onde que a batalha vai ser, vamos dizer assim, a derrota dos liberais, lá em Santa Luzia, Minas Gerais, os militares eles conseguem, sob a liderança de Caxias, abater o movimento. E devido àquela fragilidade, aquela revolução liberal, ela vai desmanchar. Se vocês perceberem, o governo, em todo esse processo que nós estamos estudando, o governo sempre está atento e ele sempre tenta controlar qualquer tipo de manifestação ou de revolta que acontecia no nosso território brasileiro. Então a gente começa aí por essas disputas. Mesmo com, vamos dizer assim, com o fim dessa revolta, nós vamos ter alguns anos mais tarde um conflito. Um dos maiores conflitos que vai acontecer aqui na América do Sul naquele período. E eu estou falando da Guerra do Paraguai. Para nós, os historiadores, muitas pessoas daquela época chamam esse conflito de Guerra do Paraguai. Para os paraguaios, eles consideram essa guerra como a Grande Guerra. Para a Argentina e o Uruguai, por exemplo, eles caracterizam esse conflito como o conflito envolvendo ali a Tríplice Aliança. Mas percebe que a forma de olhar um conflito, a forma de olhar um determinado acontecimento histórico vai depender muito da época, vai depender muito do contexto e principalmente dos historiadores que vão olhar aquele acontecimento de determinada forma. E aí a gente não pode esquecer de todo o cenário político, econômico existente nesse período. Pois bem, a Guerra do Paraguai, se vocês observarem aqui, ela vai ter uma duração muito longa, vai ser 6 anos, que ela vai de 1864 a 1870. Mas vamos tentar entender um pouquinho por que esse conflito aconteceu. Quem que participou dessa guerra?
Se vocês me acompanharem aqui, vamos pensar. Quando a gente fala da Guerra do Paraguai, e eu falei para vocês da questão dos historiadores, da historiografia, existem algumas versões. Na versão mais tradicionalista, o que eles falam? Que o Paraguai, que era uma república já, liderada por um carinho chamado Solano Lopes, que era um ditador, ele queria o quê? Ampliar o seu poder. Então, nessa primeira vertente, nessa primeira visão sobre a Guerra do Paraguai, é como se ele fosse o mal da história, ou seja, ele queria avançar sobre todo o território para ampliar o poder. A segunda visão, mais ou menos ali dos anos 1960 a 1970, a visão que se tinha era que a Inglaterra, que até então era o centro do poder, principalmente se a gente pensar ali da industrialização, né, e tudo mais, ela queria o quê? Minar, vamos dizer assim, essa ampliação do Paraguai para outros territórios, principalmente para o território europeu. Então, nessa visão, é como se a Inglaterra fosse o personagem ruim da nossa história e ela estivesse incentivando os outros países a lutarem contra o Paraguai. Porém, depois dos anos 80, a visão que se tem é que a Guerra do Paraguai ela vai acontecer nesse processo de constituição dos Estados Nacionais. Porque se a gente for pensar, a América ela vem de uma história baseada ali pela colonização, pela exploração e principalmente a América do Sul, a gente não pode esquecer de Portugal e de Espanha que exploraram essa região. Nós já estudamos que houve várias lutas de independência, ou seja, essas regiões aqui da América tentando libertar-se do jugo da metrópole, tanto de Portugal quanto da Espanha. Então percebe, nós estamos falando de uma guerra que ela vai acontecer num processo em que essas regiões estão se constituindo enquanto Estado Nacional. Só lembrando que o Brasil, apesar de já ser independente, ele ainda era uma monarquia. E aí nós não podemos esquecer que nesse período era governado por esse carinha aqui que nós já falamos, Dom Pedro II. Então, percebe, quando a gente fala então dessa Guerra do Paraguai, a gente não pode desconsiderar esse processo. Então vamos lá. Quando a gente fala de Brasil, né, que foi um país que estava envolvido na Guerra do Paraguai, era um país baseado na monarquia, apesar da economia estar até desenvolvendo com o café, principalmente ali, né, no Rio de Janeiro, depois São Paulo, isso não significa que ele vai ter recursos suficientes para poder participar de um conflito tão longo, ou seja, 6 anos. Lembrando que no Brasil nós tínhamos, né, jornais, né, que davam a sua opinião sobre todos os contextos, né, todos os acontecimentos aqui no nosso país. Nós tínhamos disputas políticas, né? Então isso era um pouquinho a situação. Mas não podemos esquecer que o nosso país ainda havia escravos, né? Apesar de independente, a mão de obra escrava era mantida no nosso país. Vamos ver agora um pouquinho do Uruguai, que vai participar do conflito. Nós já estudamos que o Uruguai, né, ele vai passar por vários processos, inclusive vai ter uma guerra no período que Dom Pedro I estava no poder, a Guerra da Cisplatina. O fato é que o Uruguai torna-se independente, só que lá nós vamos ter 2 grupos específicos. De um lado nós vamos ter os comerciantes, né, chamado de Colorado, e de outro nós vamos ter ali os grandes proprietários de terra, os caras que tinham muito poder também, que eram chamados de blancos. Então, apesar de independente, no Uruguai a gente tem essa disputa destes 2 grupos. De um lado blancos, de outro os colorados. Essa era a situação do Uruguai. A Argentina também era um país que estavam ali nesse processo de formação, porém havia 2 grupos.
Um grupo representado ali por Buenos Aires, que era o grupo, vamos dizer assim, mais centralizador, formado por os caras que tinham grande poder, né, muitos recursos. E de outro lado a gente tinha as províncias, né, as regiões que pertenciam à Argentina, formado pelos federalistas, que queriam uma certa autonomia do lugar. Paraguai, uma região, né, que também era república, já tinha se tornado independente, porém o carinha que governava tornou-se um ditador. Só para vocês terem noção, no Paraguai o Estado era o dono das terras, porque a maior parte da terra estava concentrada nas mãos do Estado. Já havia ali, vamos pensar, desenvolvimento da industrialização e outras coisas. Mas é importante vocês entenderem que aqui no Paraguai, diferente do Brasil, Argentina e Uruguai, não havia, vamos dizer assim, uma disputa política. Os jornais também não demonstravam essa disputa. Então, se a gente for pensar, o Solano Lopes era o cara ali, né, que conseguia articular tudo. Mas vamos entender agora a guerra. Como que aconteceu essa guerra? Pois bem, o Paraguai, ele tinha uma intenção. Qual que era a intenção dele? Ele queria escoar os seus produtos. Para isso, ele precisava, né, utilizar os rios para poder chegar aqui no Oceano Atlântico e, consequentemente, desenvolver o seu comércio, principalmente ali com a Europa. Essa era a intenção de Paraguai na figura de Solano Lopes. Mas qual que vai ser o problema que a gente vai ter nesse processo? O rio ali mais importante da época, que era o Rio Paraná, ele passava aqui pela Argentina, também cortava o nosso país ali na região Mato Grosso, Rio de Janeiro, e também ele passava aqui pelo Uruguai. Esse seria, vamos dizer assim, a rota fluvial para que ele pudesse passar. Mas o que vai acontecer nesse processo, nessa idealização de Solano Lopes? Aqui na nossa região, principalmente no sul do país, os proprietários de terra, os gaúchos, vão reclamar lá com Dom Pedro II, porque eles vão falar que os uruguaios estão invadindo suas terras, estão atrapalhando ali a sua vida. E esse vai ser um dos fatores que vai levar o Brasil a interferir nesse processo. E aí a gente não pode esquecer naquilo que eu comentei com vocês. Aqui no Uruguai nós tínhamos naquela época uma disputa entre os colorados e os blancos. Consequentemente, o Brasil vai ficar do lado dos colorados, que era aquele grupo que eu falei ali dos comerciantes, né? Só que não era só o Brasil, né? A Argentina também, ela estava muito ali do lado desses colorados. Qual que vai ser o resultado? O Paraguai, percebendo, né, essas intenções e essas ações do Brasil, ele começa a perceber que isso poderia atrapalhar um pouquinho as suas ações, que era o quê? Passar via fluvial, atravessando aqui pelo Uruguai e desembocar ali no Oceano Atlântico. Qual que vai ser o resultado? Quando um dos navios brasileiros estavam passando ali, né, por essa extensão fluvial, os paraguaios vão lá e tomam o navio. Eles apreendem o navio brasileiro. E a partir daí, nós vamos ter o primeiro passo com os paraguaios, que iniciam um conflito no ano de 1864. Percebe? Quem vai dar o primeiro passo, pegar em armas e começar, de certa forma, a tomar posse aqui com os seus soldados, com o seu exército, vai ser o Paraguai. E por que o Paraguai, de certa forma, vai deixar a Argentina também um pouco assim, com o pé atrás em relação às suas atitudes? Porque o Paraguai, ele pediu para poder atravessar aqui e chegar em território brasileiro. E os argentinos também ficam com o pezinho atrás. E isso vai fazer com que o Paraguai também venha para cima da Argentina. Qual que vai ser o resultado?
no ano de 1865, nós vamos ter a formação da Tríplice Aliança, ou seja, Brasil, Argentina e Uruguai se unem ali contra a figura de Solano Lopes representando o Paraguai. Inicialmente, quando o Paraguai começa a avançar ali sobre o Mato Grosso, ele tem até algumas vitórias. Entretanto, depois da Batalha do Riachuelo, que vai acontecer ali, principalmente entre as frotas navais, Brasil, Paraguai e tudo mais, isso vai fazer com que o Paraguai, ao invés de ir avançando cada vez mais, né, sobre os territórios, ele vai, de certa forma, ficar ali recuado e combatendo dali sem tantos avanços. Então, durante esses 6 anos, nós vamos ter várias batalhas. E aí vamos pensar, como que o Brasil ia fazer para poder lutar, para poder manter o exército durante esses 6 anos? Pois bem, no início, vamos pensar da seguinte forma, o governo, ele convocou os voluntários da pátria. Prestem atenção, voluntários da pátria. Aquelas pessoas que queriam lutar, elas faziam o quê? Se voluntariavam e participavam então da guerra. Só que como a guerra foi se alongando por mais tempo, o que eles vão fazer? Eles vão começar o governo a fazer a obrigatoriedade. A partir de um determinado momento ali da guerra, as pessoas vão ser obrigadas a se alistarem ali dentro do exército e participar do conflito. E aí, quando eu falo nisso, nós não podemos esquecer dos escravos, pessoal. Lembrem, nós ainda estávamos com a escravidão no nosso país e aí tinha um probleminha. Se era obrigatório participar, pela lei, vamos pensar, o escravo era considerado um cidadão? A gente já viu que não. Ele não tinha direitos, ele tinha apenas deveres. Então, o que vai começar a acontecer? Aquelas pessoas, principalmente que tinham muita grana, elas começam ali a colocar em jornais e o próprio governo também, ele fala o seguinte, olha, se o escravo for lá lutar, ele vai ficar livre, né? Ele vai ter a sua alforria. Os próprios proprietários, muitos deles mandavam seus escravos lutar no seu lugar. Então vamos pensar, a questão aqui que vai acontecer, ó, muitos escravos, né? Com essa ideia de liberdade vão para a guerra, mas a questão é que muitos vão morrer, né? E que liberdade que foi essa? Só para vocês pensarem, né? Então a gente vai ter essa obrigatoriedade agora no exército e muitas pessoas vão lutar. Vamos pensar em grana. Eu falei para vocês que o Brasil estava até bem economicamente por conta do café. Ele detinha o monopólio do café, o café era muito comercializado na época. Entretanto, como foi um período muito desgastante, ele acabou tendo que pedir empréstimos, né, com os bancos ingleses para poder bancar o conflito. Enfim, qual que vai ser o resultado dessa guerra que vai durar 6 anos? Logicamente, quem vai sofrer mais vai ser o Paraguai, né? Que vai ter seu território devastado, muita gente vai morrer, inclusive o ditador Solano Lopes vai morrer ao final do conflito. Os outros países, né, também vão perder, logicamente, pessoas vão morrer, né, vão ter vários gastos, mas se a gente for pensar, o Brasil foi o que ficou mais endividado e que morreu mais pessoas, considerando aqui as tropas argentinas e uruguaias, do Uruguai. Qual que vai ser o resultado? Vamos pensar num ponto positivo, né? Paraguai, ele vai perder terras e a Argentina e o Brasil vai anexar uma porção de terra que até então pertencia ao Uruguai. Agora vamos pensar aí, né? O Brasil sai dessa guerra, principalmente esses militares que foram lá no Paraguai, entraram em contato com uma nova forma de governo, eles voltam ali para o Brasil com um exército mais estruturado. E eles vão ser um grupo que vai começar a resistir e vão desejar ter o poder no país.
mas agora mesmo a gente já fala sobre isso. Então vamos pensar aqui nesse contexto histórico. Nós temos a Revolução Liberal, a Guerra do Paraguai, consequentemente a Guerra do Paraguai vai contribuir também, vai ser um dos fatores que vai contribuir para esse novo olhar em relação à escravidão. Nós vamos ter que, nós já estudamos algumas leis que vão ser criadas nesse período, como a Lei do Ventre Livre, em que o bebê que nascesse a partir daquela data ali de 1871 seria livre, mas aquilo que a gente já comentou, uma liberdade meio que disfarçada, porque afinal de contas a criança ficava ali com a mãe até completar a maioridade, ou seja, trabalhando ali para os patrões. E aí nesse processo tudo nós vamos ter no ano de 1888 a criação ali da Lei Áurea, que vai colocar fim à escravidão. Então nós vamos ter a abolição da escravidão. Nós já falamos várias vezes que esse processo todo foi o resultado de vários fatores. Guerra do Paraguai que nós vimos agora, também os abolicionistas que lutaram, né? E não podemos esquecer dos escravos, que foi a peça mais importante, porque eles existiram desde o momento que eles colocaram o pé aqui no nosso país até hoje. Os afrodescendentes estão lutando e resistindo, apesar de não ter escravidão mais, mas eles estão lutando pelo seu direito de cidadãos no nosso país. Pois bem, então a gente vê todo esse processo acontecendo durante o segundo reinado. E aí, tudo isso, pessoal, vai contribuir então para que alguns grupos comecem a ficar meio resistentes ao nosso imperador Dom Pedro II. Nós vamos ter a Igreja Católica, né, que era a religião, vamos dizer assim, oficial do nosso país, que vai começar a ficar com um pé atrás em relação a Dom Pedro II, por conta da sua aproximação cada vez mais com a maçonaria. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo são os proprietários. E aí eu não estou falando só dos fazendeiros, mas todos aqueles que tinham escravos. Porque vamos pensar, a escravidão acabou e eles perderam muita grana. Porque escravo significava o quê? Investimento. E Dom Pedro II não indenizou, né, esses proprietários de escravos, os quais começam a ficar ressentidos, né, com as ações e atitudes do governo de Dom Pedro II. E aí não podemos esquecer do grupinho que nós já falamos, que são os militares, que começam ali a se fortalecer mais e a lutar pelos seus direitos. Então, todo esse processo, e a gente tem a figura dos militares, Deodoro da Fonseca, depois a gente tem Floriano Peixoto, né, que vão tomar o poder apoiado por outros grupos, igual eu falei, e aí nós vamos ter, no ano de 1889, a proclamação da República. A partir desse momento, o Brasil deixa de ser império e torna-se uma república. Consequentemente, novas leis, novas mudanças vão acontecer. Entretanto, aqueles que vão assumir o poder, que são os militares, eles vão ter umas atitudes meio que autoritárias. Mas isso é assunto para outras aulas. E eu espero que vocês tenham entendido todo esse processo então do segundo reinado, que foi um processo de luta, foi um processo de resistência, foi um processo em que a escravidão deixou de existir, porém ela deixou várias marcas, vários legados até a atualidade. E isso será o assunto da nossa próxima aula. Até mais, pessoal!